Um amigo, outro dia, alguns meses atrás, ele entrou em contato comigo, me dizendo que ele havia pecado contra o Espírito Santo e que por causa disso ele não teria mais salvação e não conseguiria voltar para a igreja, já que ele estava arrependido do que tinha feito. E que, segundo alguns amigos da igreja dele, ele não poderia voltar porque Deus não o aceitaria mais. Nesse contexto ele me liga, triste, chateado, desesperado assim quase, porque ele acreditava que não teria mais como Deus o receber de volta. O que aconteceu foi que um belo dia ele teve um problema com a sua vida pessoal e a igreja, em vez de acolhê-lo, a igreja saiu ali na Boca Pequena, entre os irmãos da igreja, que ele havia falhado naquela situação e que a culpa era dele. Ele já chateado com a situação em si, porque envolvia a sua família, já bastante chateado, ele sai da igreja e xinga no momento de raiva, xinga a igreja, xinga os irmãos, xingou o pastor. E aí, esse espírito religioso, que é uma coisa que me dá eu preciso tomar muito cuidado para eu ser sereno nesse momento, porque eu sinto vontade de esganar uma pessoa dessa. Saiu na igreja a conversa de que ele havia pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na igreja. Se ele for mal da igreja, então ele pecou contra o Espírito Santo. E aí jogaram o cara no inferno. O cara agora está perdido. O tempo passou, ele estava com raiva, a raiva passa. E quando a raiva passou, ele quis voltar para a igreja. Os seus amigos disseram: não volta, porque você não tem mais perdão, você pecou contra Deus. Olha o que o espírito religioso faz hoje com as pessoas. O espírito de domínio sobre as pessoas. Porque se você procurar na Bíblia, você vai achar ali em Mateus capítulo 12, Marcos 3, são vários textos, mas o contexto é sempre o mesmo. Jesus está numa situação específica falando com fariseus. Quando Jesus cura um cego e um mudo, imagina a clausura desse homem, cego e mudo. Jesus cura, liberta ele, expulsa o demônio, o cara é curado imediatamente. Esse milagre foi tão estrondoso, os fariseus viram que a autoridade de Jesus só crescia, e quanto mais a autoridade de Jesus cresce, mais a autoridade deles diminui, porque fariseu não tem autoridade se o povo não desce. Os fariseus só tinham autoridade porque o povo apoiava, porque o povo tinha neles a revelação da palavra, a revelação da verdade. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever, e o fariseu era um cara estudado. Então, os fariseus eram tidos em boa estima. De repente chega Jesus dizendo coisas contra o espírito que governava a vida desses homens, o espírito de domínio sobre as outras pessoas. Jesus falou um monte de coisa: vocês põem peso nas costas dos outros, mas vocês mesmos não carregam, vocês saem pelo mundo fazendo um prosélito pior do que vocês mesmos. Jesus falava um monte, Jesus contou parábolas contra fariseus. E ali naquele contexto de fariseu, Jesus não estava falando com ignorante, Jesus estava falando com quem conhecia Deus, conhecia a história de Israel, sabia que Jesus estava fazendo milagres pelo poder de Deus, não pelo poder do diabo. Então disseram: você faz milagres pelo dedo do diabo. Jesus disse: olha, então o diabo agora está contra si mesmo. Bom, se eu expulso pelo diabo, os filhos de vocês também expulsam pelo diabo, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado no meio de vocês. E Jesus faz uma declaração contra eles dizendo: vocês pecam contra o Espírito Santo. E porque vocês pecam contra o Espírito Santo, não tem perdão para vocês nem aqui nem na outra vida. Jesus está falando num contexto como esse. E aí esse meu amigo é jogado num contexto completamente diferente. Então eu disse para ele, falei: você não pecou contra o Espírito Santo, eu posso te garantir isso por uma coisa, duas coisas. Primeiro, que você está arrependido. Esse é o primeiro ponto. O coração de um cara que peca contra o Espírito Santo é um coração irremediavelmente duro. Ele não volta atrás, ele está endurecido pelo engano do pecado, ele não voltará atrás. E em segundo lugar, você não conhece nada de Deus, irmão. Falei: você não conhece nada de Jesus, você não conhece a Bíblia. Você está me ligando porque você não conhece a Bíblia. Se você conhecesse, você estava tranquilo. Falei: você conhece a igreja? Porque ele disse: eu cresci na igreja. Falei: você conhece a igreja. Falei: você conhece tudo de Deus, o que o seu pastor pregou. Mas você, quantas horas do seu dia, quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Quantas vezes você gastou tempo verdadeiramente debruçado sobre a Bíblia para compreendê-la, para não crer nessa bobagem que você crê? Então agora você está no inferno. Eu moro num país onde 9 entre 10 pessoas dizem coisas horríveis a respeito de Deus. Horríveis, horríveis. Chamam Deus de porco, chamam Deus de cão e mais um monte de coisa.
Eu falei, então esse povo está tudo perdido. O que eu estou fazendo aqui como missionário? Falei, o que eu vim fazer aqui para pregar a palavra de Deus? Se eles todos blasfemam, então todos eles estão perdidos. Eu vou embora daqui, vou fazer o que aqui? Eu vou sair pelas pessoas para a rua perguntando, você blasfemou contra o Espírito Santo? Você blasfemou contra o Espírito Santo? Porque quem blasfemou eu não vou nem pregar, já que ele está perdido. E eu falei para um amigo meu outro dia no serviço, que ele perguntando o que eu achava das blasfêmias dos italianos, eu falei, vocês não blasfemam contra Deus. Eu falei, vocês são ignorantes, vocês não sabem nada de Deus, não conhecem a Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus como ele é de verdade. E vocês acham que blasfemam contra Deus? Acham mesmo? Eu falei, vocês têm que conhecer muito de Deus, irmão. Então, Jesus estava falando isso para quem conhecia, para quem sabia que Jesus operava pelo Espírito de Deus, mas não queria perder a sua posição e a sua autoridade diante do povo. O espírito da religião é um espírito que gosta de governar uns sobre os outros. Já viu pessoas que dizem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, querendo mandar na sua vida dentro da sua casa? A pessoa não se preocupa em pregar a palavra. Ele quer dizer para você o que você deve ou não deve fazer, ainda que você não pergunte nada. Esse é o espírito da religião, governar uns sobre os outros. Jesus disse, não, no meu reino não é como esse aqui, onde uns governam sobre os outros, e quem governa é o maioral. No meu reino, o maior é o menor, o grande é o pequeno, o que me agrada é o que serve. Então, se alguém que está vendo esse vídeo acredita que blasfemou contra o Espírito Santo, mas aqui no fundo sente que fez isso em momento de raiva, xingou ou falou alguma coisa terrível que seja, num momento de dor, de uma situação que você hoje se arrepende. Isso já é uma prova clara de que o Espírito de Deus está sobre você para te quebrantar. Poucas pessoas conseguem hoje blasfemar contra o Espírito de Deus, sabe por quê? Porque não conhecem nada a respeito de Deus, do seu amor e da sua misericórdia. Então, levante a sua cabeça, volte para Deus. Não volte para a religião escravista, não volte para o espírito religioso. Volte-se para Deus e procure uma igreja que te acolha, onde o Espírito de Cristo habita ali, o Espírito de graça e de misericórdia. Ok?